Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Gabriel Barreto, eu estou aqui para gravar para vocês uma revisão para a recuperação semestral. E eu queria começar dizendo que se você chegou até aqui, se você veio parar na recuperação, não é o fim do mundo, tá bom? Não tem problema, fiquem tranquilos. A prova está bem fácil e mais do que isso, vocês estão se esforçando, eu vou estar aqui para orientar, direcionar, auxiliar vocês para que seja feita uma boa retomada, tá bom? Faz parte do processo educacional você encontrar algumas pedras pelo caminho, ainda mais em disciplinas que, em geral, estatisticamente têm uma complexidade maior do que as outras. Mas vamos lá, estamos aqui para consertar esses problemas, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, aqui a gente vai dividir essas aulas em duas aulas. A primeira aula a gente vai falar das máquinas. Qual é a visão Qual é a visão da física sobre as máquinas? Quais são elas? Quais são os exemplos? E aí na outra aula, a gente vai ter uma aula quase que uma área bem nova, né, do conteúdo. Vamos falar sobre informática, sobre inteligência artificial, enfim. Mas hoje a gente vai destrinchar, a gente vai falar de muitas máquinas aqui. E você vai ver que tem pouquíssima conta, tem pouquíssima equação. A grande maioria do conteúdo ela é teórica e ela é muito aplicável no nosso cotidiano, beleza? Vamos lá. Qual é a visão da física em relação às máquinas, né? O que são as máquinas? As máquinas, a definição, eu peguei aqui meu celular para poder dar uma definição realmente teórica para vocês, né? As máquinas são ferramentas / dispositivos / elementos que facilitam a vida humana, seja pelo movimento ou pelas atividades manuais. Então, a gente vai ver que todas as máquinas que a gente for estudar vão estar contidas dentro disso, né? Então, mas vamos lá. O que são esses elementos, ferramentas, dispositivos que podem facilitar a nossa vida? Bom, a gente vai exemplificar com vários exemplos, para cada um delas a gente pausa lentamente. Mas a gente divide as máquinas em que são as alavancas, 2, polias, 3, planos inclinados, 4, cunhas e 5, parafuso. Você vai ver que o parafuso ele tem uma ligação com o plano inclinado, né? E roda. Ok. Vamos começar pelas alavancas. O que são as alavancas? As alavancas elas são utilizadas na física. E aí eu queria trazer um aspecto histórico aqui, que existe uma frase famosa do Arquimedes que diz que com uma alavanca ele conseguiria mover o mundo. Pô, era uma maneira bem exagerada de falar aquilo que ele tinha percebido. Porém, o que eu quero dizer com alavancas? As alavancas elas são formadas de três coisas. Elas são formadas de ponto de apoio, força potente e força resistente. Eu vou começar aqui com um exemplo para vocês de alavanca, que é uma gangorra. Imagina que você tem uma gangorra aqui, e nessa gangorra você tenha duas pessoas brincando aqui, duas pessoas em cima da gangorra.
uma de cada lado. Olha só, onde a gente pode enxergar aqueles 3 elementos na gangorra? O ponto de apoio se encontra aqui no meio. Força potente. Bom, é a força-peso da pessoa aqui. Nesse caso, a pessoa que está ganhando, né? Ganhando assim, que tem uma massa maior do que a outra. Na verdade, que tem uma força, um torque maior do que o outro. E aqui a gente tem a força resistente. Beleza. E qual a facilidade que a alavanca traz no mundo? Ué, pessoal, porque você está desenhando uma gangorra aí, uma gangorra não facilita o mundo. Acontece que, através do mesmo princípio que é utilizado na gangorra, que é o princípio da alavanca, que é a máquina chamada máquina simples de alavanca, a gente consegue levantar coisas com mais facilidade. Quer um exemplo disso? Olha só, um exemplo de uma porta. Imagina que você tem aqui uma porta aqui. E você tem que abrir essa porta nessa direção aqui, ó. Essa direção para cá. Quando você tem que abrir a porta, que está aqui, né? A alavanca ela se encontra nesse local aqui, ó. Por que ela se encontra nesse local? Porque o eixo de rotação é esse eixo aqui. E quanto mais distante do eixo de rotação, ou seja, quanto mais longe isso aqui, esse D, mais fácil é para abrir a porta. Se você tentar abrir a mesma porta fazendo uma força aqui, nesse ponto, você vai ver que vai ser mais difícil. Um outro exemplo do princípio de alavanca, quando você tem que levantar não sei se vocês já viram essa situação, tem um carrinho daqueles de supermercado, que ele é feito para você colocar coisa aqui em cima, né? Ele tem, enfim, aí anda com as caixas aqui e tudo mais. Só que para essa caixa entrar aqui, o que a pessoa tem que fazer aqui? Ela tem que inclinar o carrinho para baixo. Então, vai acontecer o seguinte, o carrinho vai fazer uma inclinação assim. Ele inclina. Aí você coloca o material e você puxa ele para baixo. Você fala, tá, mas onde está presente isso aí que você falou, né? A alavanca. Olha só, se você reparar bem, esse braço aqui de alavanca, ele é muito menor do que esse aqui. Então tem a ver com aqui, tanto o tamanho do braço de alavanca, assim como na porta, assim como aqui na gangorra, e com a rotação. A alavanca tem a ver com isso, com força potente, com rotação, ponto de apoio. Enfim, nessa situação aqui, o ponto de apoio está aqui, a força resistente que você quer vencer aqui, e a força potente se você aplica aqui, né? Beleza? Então, ó, a alavanca é isso. Um outro exemplo de alavanca, a gente teria com um cortador de unha, né? Só que eu não tenho capacidade para desenhar um cortador de unha. Mas resumindo, é um dispositivo que tem essas coisas aí, que facilita a aplicação de força. Beleza. Polia, o que é uma polia? Esse aqui era o primeiro, né? Vamos para o segundo aqui. Uma polia é um dispositivo que ele é circular, que você, de um lado, você insere uma corda, e do outro aqui, olha só. Qual é a vantagem da polia? Bom, vamos supor o seguinte, vamos supor que você tem o João, ele está aqui embaixo, e ele tem que levantar uma caixa que está no chão. Ele não pegou a caixa ainda aqui. Repara bem, para o João vir levantar a caixa, ele tem que caminhar até a caixa, e para levantar ela, ele tem que fazer uma força para cima, e a caixa vai ter um deslocamento para cima, certo? E aí ele tem que dobrar a coluna dele e tudo mais, enfim. Acontece que se eu tiver uma alavanca, ou perdão, se eu tiver uma polia, ele pode, eu vou fazer de vermelho aqui, ele pode conectar uma corda aqui na polia, desses dois lados. Desse jeito vermelho aqui, olha só, para que ele promova um deslocamento para cima, ele tem que fazer uma força para onde? Para baixo. Então, o sentido da polia, na verdade, a função da polia é alterar o sentido do movimento. Perdão, alterar o sentido da aplicação de forças. Isso aqui é muito bom. Olha só, é isso aqui que faz um elevador funcionar, né? Como assim? Por dentro de cada elevador, a gente vai ter o seguinte. Vamos ver se a gente faz um elevador aqui, né? A gente tem um elevador aqui que tem lá
uma pessoa dentro, elevador aqui. Lá no topo você vai ter, vamos fazer assim, mas não necessariamente tem uma curva, né? Você vai ter uma polia e você vai ter o que aqui embaixo? Um peso imenso. São várias barras assim, ó. Então, para o elevador funcionar, para ele subir, essas barras elas são aliviadas, né, de modo que o elevador suba. É um princípio de utiliza polias aqui. E agora para o elevador desça, aí você faz o contrário, né? Você contrapõe para o lado do elevador. Beleza? Isso aqui são as polias. Alterar o sentido de aplicação de força. Planos inclinados. Deixa eu colocar aqui só para deixar bonitinho. Planos inclinados são o quê? O próprio nome já diz. Plano é alguma coisa que é plano. É uma superfície que não tem desnível, né, nela. Mas quando você fala inclinado, você fala que é como se fosse um plano inteiro com um determinado ângulo. Então, o desenho que a gente vai ter de planos inclinados, vou fazer aqui 3, vai ser o seguinte. Olha só, aqui você tem um plano inclinado. Aí você pode perguntar, bom, qual é a facilidade, né? Qual a vantagem de ter um plano inclinado no mundo? Olha só, se você tem a opção de subir isso aqui, ou, vou colocar aqui 1 ou 2, 1 ou 2. Muitas vezes você pode preferir subir a rampa, tem uma determinada facilidade. Não, mas eu gosto de escada, eu gosto de subir de escada, eu prefiro escada 1 milhão de vezes escada. Mas agora imagine que você está sobre uma cadeira de rodas. E aí? A 1 ou 2? O 2 é impossível. Se você está de bicicleta, tem que subir pelo 1, né? Então, o plano inclinado, ele visa facilitar o transporte, ou seja, a elevação, o deslocamento no eixo vertical. A pessoa que está aqui, então, ela pode subir mais facilmente por aqui. Não, uma rampa desse tamanho também não, né? Mas, ó, uma pessoa maior aqui, ela pode subir por aqui com mais facilidade do que ela subiria por aqui, né? Beleza? Plano inclinado serve para isso. Outro exemplo. Tem um exemplo recreativo do plano inclinado. Qual é? Esse aqui, ó. O que é esse aqui? Uma pista de skate. Uma pista de skate é um plano inclinado. Aqui, uma pessoa que se encontra aqui em cima andando de skate está se utilizando do princípio de plano inclinado, né? Então, a superfície, vamos colocar aqui, plano inclinado é superfície plana com uma inclinação. Beleza? Cunhas. O que são as cunhas? A cunha, eu vou definir ela como sendo mini planos inclinados. O que é isso? São pequenos planos inclinados que você vai aplicar onde? Uma faca. Eu não sei se eu sei desenhar uma faca, vamos tentar. Olha só. Uma faca é um plano inclinado. Opa, perdão, é uma cunha. Uma cunha, então, é um plano inclinado bem pequeno que tem o potencial de quê? De corte. Então, vou até... Não, aqui eu não vou preencher, não. Mas eu vou deixar por escrito aqui que uma cunha é um plano inclinado com potencial de corte. Utilizado para cortar as coisas. Faca, machado, foice, tudo isso aí, né? Vamos fazer um machado aqui. Deixar.
um machado, né? Beleza, um machado aqui. Para poder cortar também. Próximo. Parafuso. O parafuso, ele vai ser um dispositivo circular com cunhas espirais. O que significa? Qual o princípio de funcionamento de um, de um parafuso? Olha só, um parafuso ele é como se fosse deixa eu trazer aqui para minha câmera. Ele é bem fininho, mas ele tem cunhas em espiral. O que significa? Significa que quando você tem uma parede, beleza, e você começa a girar isso aqui num sentido só, importante é só no sentido. Você começa a girar naquele sentido, aquela cunha vai entrando para dentro da parede. Só que a cada vez que você torce mais naquela direção, o parafuso, ela entra mais ainda. De modo que se eu só puxar depois que já está preso, não sai. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desenroscar para ver se aquela cunha retorna pelo mesmo trajeto que ela fez. Porque é como se o prego, perdão. Quando o prego entra, ele entra na parede e todo o caminho ele é percorrido pelo prego. De modo que se eu puxar o prego, a tendência é que ele saia. Claro, às vezes com material de puxar. Mas com o parafuso não, porque o parafuso ele não destrói todo o caminho onde ele passa. Ele deixa uns pedaços de matéria, não um pedaço de material da parede, dentro do parafuso. Então, se eu puxar para trás, esse mesmo pedaço vai ser o que vai se opor a esse movimento. Então, para eu retirar, eu tenho que girar ele no sentido oposto. Então, assim, eu trouxe aqui para minha cara porque é difícil de explicar o parafuso. Mas ele é uma cunha espiral. Ele tem essa característica, né? Ele tem, geralmente, vamos dizer assim, a cabeça do parafuso, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ter tipo um xizinho assim. O nome dessa chave é Phillips. Ou parafuso, na verdade o parafuso ele é apertado com uma chave, né? E aí a chave vai ser a chave Phillips. Ou pode ser ou estrela, né? Pode ser assim, só um negócio assim, que é a famosa chave fenda. Ou pode ser meio, ai meu Deus, sextavado assim, sabe, com acho que um pentágono ou hexágono, não sei. Essa aqui é a chave Allen. Beleza? Tá. E aí, como eu falei para vocês, a região aqui do parafuso, ó, ela é o seguinte. Mais ou menos esse aqui o desenho. Então você vê que por onde ele entra, ele vai cortando, mas ele só vai cortando nesses pontos. Ele vai meio que se prendendo à parede, né? Beleza. Então esse é o parafuso. Eu coloquei o número. O parafuso é o quinto. Sexto, roda. A roda é o mais clássico, né? A roda é o mais clássico. A roda é simplesmente uma roda com eixo. Eu posso desenhá-la assim. Uma pergunta muito boa é: por que a roda ela tem que ter esses raios, né? Se você imaginar uma roda de bicicleta, a roda de bicicleta ela tem essa região aqui que chamam raios. Raios. E aqui está a roda propriamente, né? A resposta é a seguinte: imagina que você vai colocar peso aqui, né? Imagina que a gente vai desenhar agora como é o nome? Deu branco. Uma carroça, né? Uma carroça aqui que vai transportar alguma coisa. E aí aqui na frente você vai colocar um animalzinho lá que vai transportar essa carroça.
Beleza, aqui tá o animal, né? Enfim, você prendeu aqui a carroça no animal. Não vou desenhar mais não. Quando você coloca peso aqui em cima, ou seja, você coloca alguém aqui em cima, se vai alguém em pé aqui, o que vai acontecendo? Essa pessoa ela tem uma determinada massa, né? E essa massa vai fazer uma força sobre a roda. Se a roda não tiver esses raios, ela vai fazer o quê? Ela amassa. Experimenta fazer o seguinte, experimenta pegar um pneu de bicicleta, ó. Minha bicicleta tá bem ali, ó. Pera aí, só um minutinho, vamos lá. Rapidinho. Pronto, voltei. Imagina você pegar uma roda de bicicleta que não tenham esses aros aqui, esses eixos. O que vai acontecer? Se você pressiona aqui, o que vai acontecer? Ela vai amassar. Inclusive tem até um pneu ali. Vou pegar o pneu também, pera aí. Pronto, perfeito exemplo. Aqui eu tenho uma roda de bicicleta que não tem aro, não tem eixo, não tem nada. Se você faz força aqui, ela amassa, ó. Ela não tem sustentação nenhuma. Mas, se você coloca sobre uma roda com eixos aqui, esse eixo, na hora que você forçar isso aqui nessa direção, ela vai distribuir esse peso entre todos os aros da roda, né? Então, aí ou seja, ela consegue sustentar melhor. E aí o outro objetivo principal é o seguinte: para que você consiga se locomover utilizando uma roda, você faz uma força e a roda ela tende a manter o movimento dela. Manter esse movimento ajuda a situação, ajuda a circunstância, ajuda que a pessoa possa se mover. Beleza? Deixa eu trazer para vocês deixa eu devolver a roda, a gente volta pro caderno aqui rapidinho. Voltei. Vamos pro caderno. Então aqui, a roda que tem os eixos, né, para poder aguentar a sustentação do peso. Tá. E qual a função da roda? Rodar, girar. Ou seja, permitir que através do movimento da roda alguém seja beneficiado. A gente pode ter isso, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da carroça, nos carros, na bicicleta, enfim. Então, essas aqui são as nossas máquinas. Então, vamos lá. Vamos fazer uma revisão das máquinas, comentar aqui. Deixa eu só dar a definição de roda, né? Roda é um dispositivo circular, vírgula, que auxilia no transporte, geralmente. Não vou colocar isso aqui porque não é sempre no transporte. É um dispositivo circular que facilita o movimento. Não pode ser o movimento de uma peça ou movimento no sentido que a gente falou, né, de transporte mesmo. Tá bom? Olha só, a gente vai fazer uma revisão agora sobre tudo aquilo que a gente viu, sobre todos os tipos de máquinas. Resumindo, eu queria só falar que todas essas máquinas elas têm a função de quê? De facilitar a vida humana. Facilitar a vida humana. Diminuir o esforço aplicado para realizar uma situação. Então, ó, alavancas são dispositivos que vão facilitar você mover alguma coisa através da força que você aplica, o ponto de apoio, a força resistente, isso aí. Polias, alterar o sentido da aplicação de força. Está muito presente na academia. Planos inclinados, superfície plana com inclinação, que vai facilitar, por exemplo, uma pessoa subir uma rampa. Cunhas, são pequenos planos inclinados que têm o potencial de quê? De corte. Então, vou até escrever aqui. Potencial de corte. Parafuso, dispositivo com cunhas espirais. Então, o parafuso é esse dispositivo que a gente já explicou, enfim, que ele entra na parede e não sai com a mesma facilidade que um prego. Roda, dispositivo circular que facilita o movimento. Beleza? Aqui estão os desenhos, mas você vai entender melhor se você estiver acompanhado aí. Tá bom? Eu vou sair da frente aqui agora, eu vou tirar minha fotinha aqui, caso vocês queiram tirar print para poder estudar. Então tá aí, pode tirar print aqui. Tirar print aqui. Aqui dos desenhos. 4, 5, 6. Beleza?
Pessoal, então, nessa aula foi isso, falamos sobre as máquinas. Na próxima aula, como eu falei, a gente vai falar dessa parte de automação, de informática, de robô e tudo mais, mas eu ainda vou precisar fechar mais uma coisa sobre esses tipos de máquinas aí. Tudo bem? Pessoal, um abraço, até mais, bons estudos!